Fala, rapaziada da gasolina, você também amigo aí, torcedor de outros clubes, o NSC com vocês. Bom, galera, rapidinho, né, só pra gente passar aqui por alguns assuntos relacionados ao clube do Remo, né? Tem a polêmica com a Tuna, né, envolvendo o Catalá, tem a polêmica com o Vinícius, tem também aí os jogos, né, do clube do Remo, os próximos jogos aí. Tem o perfil do Remo hackeado na conta X, antigo Twitter. Então eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso aqui. Primeiramente, bora falar um pouco sobre essa polêmica aí, né? Remo e Tuna, a vitória da Tuna, dirigente da Tuna mandando em direta pro Catalá, porque o Catalá deu uma entrevista aí falando que os dois maiores times do Pará eram o Remo e o Paysandu, né, o nosso rival. E aí a galera da Tuna aí se doeu, né, com isso. E depois da vitória da Tuna jogando dentro do Bainão, aliás, fazem 11 anos que o Remo não sabe o que é vencer a Tuna no Bainão, né? Ele desabafou, né? Foi lá no microfone quando o jogador da Tuna estava dando entrevista de maneira até mal educada, né? E ele mandou uma direta pro Catalá, né? O Catalá deu uma entrevista recentemente falando sobre a importância que é o jogo contra o Paysandu e minimizando um pouco a importância do jogo contra a Tuna. Tanto ele minimizou tanto a importância desse jogo que ele colocou um time praticamente alternativo para enfrentar a Tuna. Mas o problema não é nem um time alternativo, sabe por quê? Porque quando você joga com um time alternativo, mais um time organizado, você tem até oportunidades de vencer. Ano passado a gente venceu a Tuna no Souza com um time totalmente reserva, pelo mesmo placar, 3-2. Eu lembro até que o Canu fez gol, o Ronald fez gol, né? E assim, a gente fala muito, né, sobre a rivalidade entre Remo e Paysandu, entre Remo e Tuna. E a questão de ser um clube grande, ser um clube de massa, a Tuna é um clube que tem história, mas não é um clube grande, irmão. É um clube que tem história. Para ser um time grande, precisa ter história e torcida. E a Tuna não tem torcida. Tem uma torcida, sim, assim como o Castanhal tem, assim como o Águia tem, mas não é igual a torcida de Remo e Paysandu, pô. No clássico Retu, Patu, não lota como lota o Repá. Então assim, eu acho que o Catalá ele não mandou mal nessa daí. O que, na minha opinião, o Catalá mandou mal, ele vem mandando mal, ele não vem estudando os times que ele está enfrentando. Por isso ele está tomando baile de praticamente todos os times que ele enfrentou até agora, né? Só não pegou o baile daquele time do Canaã lá. Eu fiz uma postagem no Instagram, né, referente à troca de treinador, uma possível troca, caso o Catalá continue insistindo nessas convicções dele. Ele não vai durar muito tempo se ele continuar insistindo, ele precisa mudar isso se ele quiser dar continuidade no trabalho dele. E aí eu falei sobre o Bonamigo, né? E teve muito torcedor que não concordou, né? E falou que Bonamigo já está ultrapassado, que tinha que ser outro treinador. E aí eu te pergunto, qual o treinador que você traria para o clube do Remo? Pelo amor de Deus, não me vem com Lisca, não me vem com Cuca, com Rogério Ceni. Tem que ser técnico dentro da realidade do Remo, do que o Remo pode pagar. Qual o treinador que você traria? Deixa aí nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião. Agora falando, né, sobre o Vinícius, né, o Vinícius deu uma entrevista aí, acho que foi para Liberal. Tava o Bad Boy e o Abner Luiz, dois caras que nem gostam de polêmica, né? Falando, né, sobre o Vinícius, sobre a história dele, sobre o que está acontecendo, ele não está sendo nem relacionado para os jogos, né? E o Vinícius educadamente falou, né, sobre isso, sobre ele ganhar a oportunidade de novo para ficar no gol do clube do Remo, né? Ele falou que é a opção do treinador, não tem nada a ver com a questão do treinamento dele ou outra coisa. Ele disse que é a opção mesmo do treinador do Ricardo Catalá. E assim, o Marcelo Rangel foi muito mal, né? Ele foi muito mal, falhou nos 3 gols do clube do Remo praticamente, mas não só ele. A zaga também falhou. O seu Ícaro não marcou ninguém, aliás, ele não marca ninguém, né? Essa que é a verdade. As bolas que vão na área e ele está na marcação, um Deus nos acuda. Então assim, sobre essa questão do Vinícius aí, eu acho o seguinte, minha opinião, tá? Para mim o ciclo do Vinícius já acabou. O fato do Marcelo Rangel ter feito uma partida ruim não quer dizer que você tem que colocar o Vinícius de novo, não quer dizer isso. Mas se o Remo não tem um goleiro à altura do Vinícius, o Remo vai ter que ir atrás. A torcida, eu já falei isso aqui e vou repetir. Dificilmente vai ter um goleiro que vai fazer o que o Vinícius fez no gol do Remo. Dificilmente, tá? Só para encerrar o vídeo, né? Só falar um pouco aqui sobre essa questão aí do hackeamento aí da conta do Remo no Twitter, no antigo Twitter, que hoje é X, né? Lá do Elon Musk. O que acontece? A conta do Remo foi hackeada, né? E assim como a conta do rival, por exemplo, aqui no YouTube também tinha sido hackeada.
E tem uma pessoa que está utilizando, provavelmente é um bicolor, né? Porque ele já até fez postagem lá, igual como aquelas páginas bicolores elas postam. E o cara tá praticamente desgraçando aí a imagem do Remo lá no Twitter. Todo mundo sabe que é um hack, né? E ele mesmo fez questão de se identificar que é um hack, que hackeou a conta do Remo. E até agora o Remo não se pronunciou sobre o assunto. Eu vou esperar, vou ver o que o Remo vai falar sobre isso. Até porque, né, a gente precisa entender o que aconteceu de fato, né? E sobre a saída do Catalá, mais uma vez eu vou falar aqui que como eu disse para vocês, eu pedi a chegada do Catalá no clube do Remo. Eu fui um dos caras que pedi que ele permanecesse, porque ele tinha feito um trabalho a contento no ano passado. Mas esse ano ele está com umas convicções que só ele mesmo acredita que funciona. O Remo não tem meio campo, o Remo não consegue jogar. E não quer dizer que eu tenha pedido o Catalá, que eu vou ter que aceitar as merdas que ele está fazendo no clube do Remo. Eu não sou nenhum retardado não, irmão. Se você tem esse pensamento ridículo, primitivo, de que não, eu tive uma opinião lá atrás, eu não posso mudar minha opinião. Aí você é um burro mesmo. Essa que é a verdade. E se você tá puto comigo, se desinscreve aí do canal. Mas essa é a verdade. O futebol é dinâmico, ele te faz mudar de opinião. Assim como eu já dei várias opiniões e mudei. Essa daí também eu estou começando a mudar. Não quer dizer que eu estou pedindo a saída do Catalá. Mas se ele continuar nos próximos 2 jogos com essa mesma formação, que não funciona, que não marca ninguém, eu vou pedir a saída dele. E você pode ficar puto ou não. Problema seu. Tá? Deixa aí nos comentários, eu quero muito saber a opinião de vocês sobre tudo isso. Até o próximo vídeo. Tchau.